Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde. Tudo bom com vocês, meus caros alunos? Estamos aqui para mais uma aula, né? Vocês já me conhecem, mas repetindo, eu sou o professor Ediel Pereira Militão. Estou lecionando a disciplina de História para o 8º ano. O livro que a gente está trabalhando é esse, Nova História Crítica, de Mário Schmidt, né? E na aula passada, a gente finalizou a questão sobre a Revolução Russa, correto? E ao final da aula, eu passei a vocês um exercício. Todos responderam? Creio que sim. Mas vamos corrigi-lo nesse momento. Vamos lá. A primeira questão era: explique o que caracterizou a Revolução Democrática Burguesa. Foi a troca de poder da nobreza para a burguesia. Troca na estrutura social abriu espaço para o capitalismo, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Questão número 2. O que eram os sovietes? Basicamente, tratava-se de uma reunião de pessoas do povo para decidir alguma questão importante. Número 3. O que mudou imediatamente na Rússia depois dos acontecimentos de novembro de 1917? Explique o que caracterizou a Revolução Proletária. Foi uma revolução classista promulgada pelo marxismo, em que o proletariado tenta ocupar a posição de classe dominante, subordinando outras classes mediante a tomada de governo. Seus objetivos, conforme marxista, é transformar o Estado burguês em um Estado operário. Questão número 4. Diga quais foram as diferentes medidas adotadas pelo governo provisório chefiado por Kerensky e depois pelos bolcheviques, liderado por Lenin, em relação à questão agrária e à continuação da Rússia na guerra. O governo tinha prometido paz e pão e terra, mas não cumpriu. Já no primeiro ato do governo dos bolcheviques foi o decreto das terras. Todas as terras dos nobres foram distribuídas para as famílias camponesas e retirou-se a Rússia da guerra. Bom, agora a gente vai iniciar o capítulo 4, que vai entrar um pouco na história do Brasil, né? Vai falar sobre as rebeliões na República Velha. Né? A República Velha, que ocorreu no período de 1889 a 1930, foi um período de grande instabilidade política, difícil situação econômica dos pobres e insatisfação com o domínio dos com o domínio das oligarquias. Geraram vários movimentos populares. Estudaremos as comunidades camponesas do Contestado, em Santa Catarina, os Canudos, na Bahia, os Cangaceiros e a atuação do padre Cícero no Ceará. Conheceremos as revoltas da vacina e da chibata e veremos uma nova classe social, o proletariado industrial, organizando greves e sindicatos, influenciados por anarquistas e comunistas. Nos anos 20, jovens oficiais do exército lideraram revoltas em quartéis contra
o domínio das oligarquias. Foi o chamado movimento tenentista, que gerou a célebre Coluna Prestes. Né? Vocês acreditam que um povo possa ser oprimido ao ponto de passar fome e mesmo assim não se empenhar em transformar a sociedade? Você conhece alguém que diga que o povo brasileiro sempre foi muito acomodado? E você concorda com essa ideia? Nesse capítulo, estudaremos inúmeras manifestações de rebeldia social e política dos brasileiros durante a República Velha. Camponeses, marinheiros, operários, jovens, oficiais do exército, cada grupo tinha seus próprios motivos para se rebelar. Isso foi apenas uma breve introdução do que a gente vai estudar e agora vamos entender, né, o porquê dessas rebeliões e como elas aconteceram. A situação social. Como, como já foi falado agora há pouco, na República Velha, o poder político estava na mão das oligarquias estaduais, que eram homens poderosos com muita terra, muito dinheiro, muito prestígio. Mas a situação econômica do país não era boa. Inflação, aumento de imposto, queda de preço internacionais do café incomodava a sociedade brasileira. Os governantes preocupavam-se em ajudar os fazendeiros, em estimular o desenvolvimento da agricultura. Os principais beneficiados eram os cafeicultores. A população mais pobre recebia pouco ou nenhuma atenção. Durante quase toda a República Velha, não houve, por exemplo, uma única lei de proteção aos trabalhadores. Então, para vocês verem como é que era a situação nessa época, né, social, da sociedade. Era praticamente quase uma mesma situação que a Rússia vivia, né? Onde só os burgueses, os ricos estavam bem e a população em geral estava lá passando necessidade. Latifundiários e camponeses. A maioria dos brasileiros vivia no campo. Geralmente, os camponeses trabalhavam na terra dos latifundiários. O fazendeiro pouco investia na produção. A agricultura brasileira era tecnologicamente atrasada. Quase nenhuma fazenda utilizava máquinas agrícolas ou adubos industriais. Todo o esforço da produção era do camponês. Ele é que queria uma rocinha de fumo. Ele é que abria uma rocinha de fumo, feijão, cana, milho ou algodão. Criava os porcos, o cabrito e as galinhas. Depois tinha que entregar metade da colheita para o fazendeiro. Era chamada meia. Além disso, o caboclo tinha a obrigação de trabalhar de graça para o dono da terra durante alguns dias da semana, que era a obrigação chamada chambão. A rocinha do caboclo não utilizava máquinas nem tecnologia, por isso a produção era limitada. O que produzia, a outra metade era entregue ao latifundiário. O resultado acabava sendo a fome, as crianças doentes, o desespero. Para o fazendeiro, ao contrário, havia fartura. Ele ficava
com a metade da produção total de todas as famílias camponesas. Para vocês entenderem melhor isso aqui, gente, eu vou dar um exemplo bem claro. Aqueles latifundiários, existiam várias famílias que trabalhavam, né, produzindo dentro dessa terra, desse latifundiário. O que acontecia? Por exemplo, 10 famílias trabalhavam e produzia, por exemplo, 100 sacos de arroz. Na divisão da época, 50 sacos ia só para o fazendeiro. E os outros 50 era dividido entre as 10 famílias. Então o fazendeiro ficava com a grande quantidade que ele não fazia absolutamente nada, simplesmente era dono da terra. Quem trabalhava, se matava de trabalhar, era os camponeses. Ele ficava com 50 e os outros 50 era dividido por 10, que acabava sobrando 5. No exemplo aqui que eu estou dando, acabava sobrando 5 sacos para cada um. Então se percebe como diz, a injustiça, né? Os pobres camponeses da época se matavam de trabalhar e enricavam só o fazendeiro. Então realmente era uma situação difícil. Agora a gente vai falar sobre os canudos. Na República Velha, aconteceram 2 movimentos camponeses muito importantes: canudos e contestados. Ambos foram destruídos com violência pelas autoridades a mando dos latifundiários. Canudos era uma comunidade pobre no sertão da Bahia, no fim do século XIX. Ocupavam área de terra sem dono. As pessoas foram ocupando o lugar lentamente, construindo uma casinha ali, um galeiro aqui, outra acolá, uma lojinha por perto, até que surgiu uma cidade de 30 mil habitantes. O líder da comunidade de Canudos era um pregador religioso chamado Antônio Conselheiro. Ele afirmava que Messias, Deus, logo iria voltar à terra e queimar os homens maus em fogo e enxofre. E quem eram os homens maus? Para eles, a maldade estava nos poderosos coronéis e nos novos governantes da República, que ignoravam o sofrimento do povo e permitia a criação de impostos para os pobres pagarem. Os bons, claro, eram aqueles que viviam na comunidade. Canudos começou a incomodar os poderosos. Os coronéis se irritaram com o sertanejo, que parecia viver com autonomia. A igreja não aceitava que houvesse um homem fazendo pregação religiosa por conta própria. Os homens do governo começaram a se preocupar quando receberam a notícia de que Antônio Conselheiro fazia discursos contra a República e a favor da monarquia. A mudança de regime não tinha transformado em quase nada a vida dos sertanejos. Eles continuavam abandonados pelo governo. Pior ainda, o novo regime republicano permitiu a criação de novos impostos. Dá para entender a crítica de Antônio Conselheiro à República. É claro que Canudos não era um movimento de luta pelo retorno à monarquia, mas foi dessa maneira que as autoridades da capital interpretaram o movimento.
É bom lembrarmos que a República não tinha completado ainda 10 anos de existência e muitos republicanos temiam a queda do regime. O preço desse medo iria ser pago pelos homens e pelas mulheres do distante sertão da Bahia. O pior veio a seguir. Em nome da defesa da República contra os fanáticos manipulados pelos monarquistas, o presidente enviou expedições militares contra Canudos. Os camponeses se defenderam com astúcia, utilizando táticas de guerrilha. Derrotaram 3 expedições militares seguidas, mas na 4ª expedição chegaram milhares de soldados do exército, comandados por 2 generais. Os camponeses não puderam fazer nada contra uma força militar gigantesca que contava até com canhões Krupp importados da Alemanha. Depois de 3 meses de combate, Canudos foi derrotado. Todos os bravos defensores tinham caído em combate. Os latifundiários poderiam então dormir em paz. Agora a gente vai entender outro povo que teve uma história parecida, né? E foi os contestados. Contestado foi um movimento camponês que aconteceu em Santa Catarina, no começo do século XX. A região foi ocupada por empresas que exploravam madeira e por uma companhia norte-americana que construiu uma estrada de ferro. Todas elas invadiram as terrinhas dos camponeses e os expulsaram da região. A serraria Lumber tinha sua própria guarda particular, impondo com violência a vontade da empresa na região. Os camponeses montaram um acampamento em Taquarussu, uma área ao interior catarinense. Liderados pelo monge José Maria, acreditava que em breve Cristo retornaria para auxiliá-los contra os poderosos, que roubavam terra dos pequenos. Confiantes na proteção de Deus, tratava-se de atacar os agressores. Arrancavam trilhos e incendiavam galpões das serrarias. O presidente da República tomou conhecimento do conflito e escolheu um lado, os das empresas capitalistas. Um exército foi enviado para a região em 1915. O contestado estava submetido. Até mesmo a aviação militar foi utilizada. No final, milhares de camponeses tinham sido massacrados. Outra rebelião que foi como clássica da nossa história foi os cangaceiros e os coronéis no sertão nordestino. Faltou um tio aí, mas vamos lá. Menino pobre, analfabeto, mora com os pais num buraco de pau e lama seca. Um dia, um coronel avisa que quer aquele pedaço de terra para criar gado. O pai se recusa a ceder a terra porque a roça é garantia da sobrevivência do sertão. Desafia o latifundiário. Então, chega o jagunço do coronel e fuzila o pai e a mãe do garoto. O menino foge dali. Nunca esquecer aquela cena. Mais tarde, se junta um bando de pessoas com um passado semelhante. Misérias, violência, ódios do coronel. Tornou-se um cangaceiro. Essa história que eu estou contando para vocês, ela é bem conhecida. Acredito que todos conhecem, né?
Desde o final do século XIX até os anos 40, havia muitos bandos de cangaceiros no interior do Nordeste. Atacavam fazendas e pequenas cidades para roubar. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, que tinha como apelido Lampião. Os cangaceiros eram bandidos terríveis, roubavam, torturavam e matavam. Mas os jagunços dos coronéis e a polícia eram igualmente violentos. Os coronéis mandavam matar os membros da família dos coronéis rivais. A polícia espancava, tomava dinheiro e assassinava as pessoas comuns. Portanto, os cangaceiros não contestavam os valores da sociedade rural nordestina. Eram violentos porque aquela sociedade era violenta. Na verdade, os cangaceiros não contestavam nem mesmo o coronelismo. Os chefes cangaceiros montavam alianças com os coronéis do sertão. Um coronel protegia o bando de Lampião, por exemplo, porque os cangaceiros atacavam as fazendas de outras famílias de coronéis. Os mais importantes cangaceiros começaram a existir no final do século XIX. Mas por volta de 1940, já no tempo de Getúlio Vargas, o cangaço praticamente deixou de existir. Um dos motivos de seu desaparecimento foi a perseguição policial implacável, fruto de roubo da autoridade, fruto do reforço da autoridade do Estado. Hoje em dia, muitas pessoas do interior, do Nordeste, até mesmo do resto do Brasil, têm uma imagem positiva dos cangaceiros. Não viveram a época do cangaço, mas ouviram dos pais, dos avós, ou leram em cordéis as histórias que contam as façanhas do passado. Por que os cangaceiros são hoje lembrados como heróis? Não é fácil explicar. Mas o fato de terem sido pessoas de origem humilde, que não se curvava diante dos poderosos, a divulgação da lenda de que roubavam dos ricos para dar aos pobres, na verdade isso só acontecia em raras ocasiões, e a própria vida que eles levavam de aventura certamente contribuíram para que fossem lembrados na memória popular. Santos e coronéis. No mesmo Ceará, onde havia tantos cangaceiros, atuou o padim Padre Cícero, que viveu de 1844 a 1934. Foi um personagem histórico, contraditório. Padre Cícero era, por um lado, uma pessoa preocupada com os pobres. Construía orfanatos, pequenas enfermarias e escolas. Mas onde é que conseguia dinheiro para essas obras? Pedia aos coronéis e ao governo estadual. Os poderosos aceitavam dar certas contribuições para o padre, contando que ele orientasse os fiéis nas eleições. Ou seja, era o velho esquema de troca de favores por votos. O padre Cícero estava integrado ao jogo do poder dos coronéis. Certa vez chegou a mobilizar milhares de sertanejos para que defendesse o poder político do governador Accioli, representante da oligarquia que dominava o estado do Ceará. Na memória do povo, ele ficou sendo lembrado como um homem bom,
que ajudou os pobres. Mas até que ponto a pobreza não era resultado do domínio dos coronéis que ele ajudava a manter? Né? E como a história, né, ela apresenta as contradições, né? Muito interessante isso. A revolta da vacina. Os pobres, que se dane, abre aspas, eles não podem impedir o progresso da cidade, fecha aspas. Com esse tipo de pensamento, o prefeito Pereira Passos iniciou as reformas urbanas do Rio de Janeiro no começo do século XX. A mentalidade positiva valorizava a modernidade. E o modelo da modernidade era Paris. Portanto, a capital do Brasil seria moderna quando ficasse parecida com a capital francesa. O prefeito Pereira Passos ordenou a abertura de largas avenidas no centro da cidade, né, como vocês veem aí na foto. Só que, para alargar as avenidas, era preciso derrubar as casas. O problema é que essas casas eram habitadas por pessoas pobres. Mas o governo não se preocupou e manteve a demolição. A opção dos moradores, então, foi subir aos morros, onde havia barracos desde a abolição da escravatura. Em seguida, Pereira Passos encomendou ao médico Oswaldo Cruz um plano de saneamento para acabar com as doenças como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. A ideia era boa, mas o governo quis fazer tudo autoritariamente, sem esclarecer a população. Resolveu que todos deveriam se vacinar contra a varíola. Naquela época, vacina era uma novidade para muita gente. E as pessoas tiveram medo. Né? O que fez o governo, então? Em vez de esclarecer a população, estabeleceu a vacinação obrigatória. Com a polícia e tudo. Agulha e revólver unidos contra o povo. No dia marcado para o início da vacinação, a multidão foi para a rua, derrubou os bondes, arrancou os trilhos, montou barricadas, né, aquelas pilhas de entulho para bloquear a rua, impedindo a passagem das tropas. O quebra-quebra se espalhou por vários bairros pobres da cidade. As tropas da polícia tiveram de ser reforçadas. Depois de muitos combates, houve mortes e centenas de prisões. Um dos capturados, famoso capoeirista, disse a um jornal, abre aspas, essas coisas são boas para o governo, saber que a negada não é carneiro, não. Fecha aspas. Né? Então, assim, o que vocês podem ver, né, que naquela época, então, assim, predominava muito o autoritarismo, né, a repressão, a opressão, só que o povo, ele estava cansado já de sofrer, né, e eles saíam para a luta, para a guerra, e matava, morria, mas lutava pelo que queria, né. Outra revolta ficou muito conhecida, foi a revolta da Chibata. Marinha de guerra contra a Chibata.
No início do século XX, a Marinha de Guerra do Brasil ainda tinha costumes de tempo de escravidão. Se um marinheiro cometesse uma falta, como não lavar direito o convés, por exemplo, o oficial poderia castigá-lo com chibatas. Era avilante. Depois dessa, não é preciso nem falar do horror que era o salário. Das baratas nos alojamentos, do prato de comida intragável, do serviço militar obrigatório de 3 anos, o governo resolveu, então, modernizar a Marinha. O que significa modernizar naquela época, né? Seria acabar com as chicotadas? De jeito nenhum. Modernizar para o governo era comprar navios de guerra de última geração, encomendar uns estaleiros ingleses, canhões novos e mais chicotes tradicionais. Diante desse quadro opressor, os marinheiros se amotinaram, se rebelaram contra os comandantes, assumiram o comando dos navios e ameaçaram bombardear os bairros elegantes do Rio, caso não fossem ouvidos. Na liderança, o cabo João Cândido, o almirante negro, o governo foi obrigado a negociar. Assim, acabaram as chibatadas nos marinheiros do Brasil. Mais tarde, eles foram traídos e expulsos da marinha. Muitos foram jogados na cadeia e alguns até fuzilados. Mas os castigos corporais foram para sempre eliminados da nossa marinha. Né? Então, para vocês verem que até dentro de uma instituição governamental, na época, né, a opressão ela era grande. Né? Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos terminar esse capítulo 4, concluir ele, né? E temos mais algumas aulas para concluir o nosso período aqui, né? Essa é a 6ª aula, vou estar apresentando umas 10 aulas para vocês. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou passando, o que eu estou explanando, né, para vocês. E vou deixar aqui um exercício para vocês responder, né? Questão número 1. É correto afirmar que o povo brasileiro sempre foi submisso e passivo diante da opressão? Dê exemplo da velha república e confirme sua resposta. Caracterize a revolta dos Canudos, destacando o grupo social a que pertenciam os habitantes do Arraial, a importância da religião para a comunidade, os principais grupos que se colocaram contra os Canudos e a atitude tomada pelo governo. Cite 2 características comuns às revoltas dos Canudos e contestados. Diga qual foi o principal motivo da revolta da chibata. Bom, finalizamos por aqui. Tenha todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.